Muitos gênios nasceram da necessidade de estimular a imaginação de forma incomum, como resultado de alguma experiência desafiadora que forçou o pensamento rápido e a decisão imediata. É fato bem conhecido que a única maneira pela qual uma garota ou garoto muito mimado pode se tornar útil é sendo forçado a se sustentar sozinho. Sustentar-se requer imaginação e decisão, sendo que ambas não são usadas exceto por necessidade. O reverendo P.W. Welshmer é o pastor de uma igreja em Kenton, Ohio, onde está há quase um quarto de século. Pastores comuns não permanecem em uma igreja por tanto tempo, e o reverendo Welshmer não teria sido exceção à regra, caso não tivesse misturado imaginação a seus deveres de pastor. 3 anos é o tempo normal que um pastor pode permanecer em uma pastoral, sem se desgastar. A igreja liderada pelo reverendo Welshmer tem uma escola de ensino religioso com mais de 5.000 membros, o maior número de membros de uma igreja nos Estados Unidos. Nenhum pastor poderia permanecer como chefe de uma igreja por um quarto de século, com o consenso total de seus seguidores, e construir uma escola de ensino religioso desse tamanho sem empregar as leis de iniciativa e liderança, o objetivo principal definido, a autoconfiança e a imaginação. O autor deste curso encarregou-se de estudar os métodos empregados pelo reverendo Welshman, e eles estão aqui descritos para o benefício dos alunos desta filosofia. É bem sabido que as facções da igreja, ciúme, etc., com frequência levam a desentendimentos, o que torna essencial uma mudança de liderança. O reverendo Welshman desviou desse obstáculo comum com uma aplicação singular da lei da imaginação. Quando um novo membro chega à igreja, ele imediatamente lhe dá uma tarefa definida, que seja a mais adequada possível ao temperamento, instrução e qualificação profissional do indivíduo. E, para usar as palavras do ministro, mantém cada membro tão ocupado, trabalhado para a igreja, para que não tem tempo sobrando para reclamar ou discordar dos outros membros. Nada mal como política a ser aplicada no campo dos negócios ou em qualquer outro campo. O antigo ditado de que mãos desocupadas são as ferramentas do diabo é mais que um jogo de palavras. É verdade. Dê a qualquer homem algo que ele goste de fazer, mantenha-o ocupado fazendo isso, e ele não irá degenerar em uma força desorganizadora. Se qualquer membro da escola de ensino religioso falta 2 vezes seguidas, um comitê da igreja vai até ele para saber o motivo. Existe uma tarefa no comitê para praticamente qualquer membro da igreja. Desse modo, o reverendo Welshman delega aos membros a responsabilidade de reunir os delinquentes e mantê-los interessados nos assuntos da igreja. Ele é um organizador do mais alto nível. Seus esforços atraíram a atenção de homens de negócios de todo o país, e inúmeras vezes lhe ofereceram cargos em bancos, siderúrgicas, empresas, etc., todos com ótimo salário, por reconhecerem nele um verdadeiro líder. No porão da igreja do reverendo Welshmer funciona uma gráfica de primeira classe, onde ele publica semanalmente um jornal muito confiável da congregação, enviado a todos os membros. A produção e distribuição desse jornal é outra fonte de ocupação que mantém os membros da igreja longe do mal, já que praticamente todos eles têm algum tipo de interesse ativo na publicação. O jornal é exclusivamente dedicado aos assuntos da igreja, como um todo, e também dos membros. É lido por todos os integrantes linha por linha,
pois sempre existe a possibilidade de que o nome de algum deles seja mencionado nas notícias locais. A igreja tem um coral e uma orquestra bem ensaiados, que poderiam se apresentar nos melhores teatros. Nisso, o reverendo Elshmer tem o duplo objetivo de fornecer entretenimento e ao mesmo tempo manter ocupados os membros mais temperamentais, os artistas, para que eles também permaneçam longe do mal, tendo a oportunidade de fazer o que mais gostam. William Henry Harper, ex-presidente da Universidade de Chicago, foi um dos reitores mais eficientes de seu tempo. Ele tinha a vocação para angariar fundos em grandes quantias. Foi ele que induziu John D. Rockefeller a contribuir com milhões de dólares para a Universidade de Chicago. Pode ser útil ao aluno desta filosofia estudar a ciência de Harper, porque ele era um líder de primeira grandeza. Além disso, tem o relato dele de que sua liderança nunca foi uma questão de sorte ou acidente, mas sempre resultado de procedimento cuidadosamente planejado. O seguinte acontecimento servirá para mostrar como Harper fazia uso da imaginação para levantar grandes somas de dinheiro. Ele necessitava de $1 milhão para a construção de um novo prédio. Fazendo uma lista dos homens mais ricos de Chicago, a quem poderia solicitar essa grande soma, decidiu por 2 homens, ambos milionários e inimigos. Um deles era, na época, dirigente do sistema de linhas de bonde de Chicago, escolhendo o horário do meio-dia, quando o pessoal do escritório, e especialmente a secretária desse homem, estariam fora para o almoço. Harper entrou despreocupadamente no local e, não encontrando ninguém de guarda na porta, avançou para a sala de sua vítima, a quem surpreendeu com a aparição não anunciada e com as seguintes palavras: "Meu nome é Harper e sou presidente da Universidade de Chicago. Perdoe minha instrução, mas não encontrei ninguém no escritório, o que não foi mero acidente. Então, tomei a liberdade de entrar. Tenho pensado muito em você e no seu sistema de linha de bondes. Você construiu um sistema maravilhoso, e entendo que ganhou muito dinheiro com sua iniciativa. Sempre que penso em você, entretanto, ocorre-me que um dia desses você passará para um grande desconhecido, para o lado de lá. Depois que se for, não restará nada como um monumento a seu nome, pois outros tomarão conta de seu dinheiro, e o dinheiro perde a identidade muito rapidamente, assim que troca de mãos. Pensei em lhe oferecer a oportunidade de perpetuar seu nome, permitindo que construa um novo prédio na universidade e lhe dê seu nome. Eu teria lhe oferecido essa oportunidade muito tempo antes, não fosse o fato de que um dos membros do nosso conselho deseja que a honra vá para X, o inimigo do empresário dos bondes. Pessoalmente, entretanto, sempre preferi você, e ainda prefiro, e se tiver a sua permissão para fazê-lo, tentarei reverter a posição a seu nome. Não vim pedir nenhuma decisão hoje, contudo, como estava passando por aqui, pensei ser um bom momento para entrar e conhecê-lo. Pense sobre o assunto e, se desejar falar comigo sobre isso novamente, telefone quando quiser. Bom dia, senhor. Estou feliz em ter tido a oportunidade de conhecê-lo. Não podemos semear cardos e colher trevos. A natureza simplesmente não faz as coisas dessa maneira. Ela funciona por causa e efeito. Com isso, retirou-se, sem dar ao dirigente da companhia de bondes a chance de dizer sim ou não. Na verdade, o empresário teve pouca chance de falar qualquer coisa. Harper falou. Foi como ele havia planejado.
Harper foi ao escritório apenas para plantar uma semente, acreditando que ela germinaria e brotaria no devido tempo. Sua crença não era infundada. Mal havia retornado ao seu escritório na universidade e o telefone tocou. O homem dos bondes estava do outro lado da linha. Solicitou uma reunião com Harper, que foi concedida. Os dois se encontraram no escritório de Harper na manhã seguinte, e 1 hora depois o cheque de $1 milhão estava nas mãos do reitor. Apesar de Harper ser um homem pequeno, de aparência bastante insignificante, diziam que algo havia nele que lhe permitia conseguir tudo o que buscava. E sobre esse algo que lhe atribuíam, o que era isso? Era nada mais, nada menos que seu entendimento do poder da imaginação. Suponha que ele tivesse ido ao escritório do diretor de bondes e pedido uma entrevista. Entre esta visita e o momento que ele teria realmente visto o homem, haveria decorrido tempo suficiente para o empresário antecipar o motivo da solicitação e também para formular uma boa e lógica desculpa para dizer não. Ou suponho que ele tivesse começado a entrevista dizendo algo do tipo: a universidade está necessitando de fundos e vim até você para pedir ajuda. Você ganhou um monte de dinheiro e deve algo para a comunidade, o que talvez fosse verdade. Se nos der $1 milhão, colocaremos seu nome em um novo prédio que desejamos construir. Qual seria o resultado? Em primeiro lugar, não teria sido sugerido um motivo suficientemente atraente para balançar a mente do homem de bondes. Embora pudesse ser verdade que ele devesse algo para a comunidade, onde fez uma fortuna, o homem provavelmente não teria admitido o fato. Em segundo lugar, o empresário teria ficado na posição ofensiva em vez de defensiva. Mas, astuto como era no uso da imaginação, Harper precaveu-se de tais contingências, pela maneira como apresentou seu caso. Primeiro, colocou o homem dos bondes na defensiva, informando que não tinha certeza de que conseguiria a permissão do conselho para aceitar o dinheiro e nomear o prédio com o nome do empresário. Em segundo lugar, intensificou o desejo do homem dos bondes de ter seu nome no prédio graças ao pensamento de seu inimigo e rival, de que poderia obter a honra caso ele deixasse a oportunidade escapar. Além disso, e também não por acaso, Harper fez um poderoso apelo à fraqueza mais comum de todos os seres humanos, mostrando ao homem dos bondes como perpetuar seu nome. Tudo isso exigiu uma aplicação prática da lei da imaginação. Harper era um mestre em vendas. Quando pedia dinheiro, sempre pavimentava o caminho para o sucesso, plantando na mente do homem, para quem fazia o pedido, uma boa e sólida razão, pela qual o dinheiro deveria ser dado. Uma razão que enfatizava alguma vantagem para o homem como resultado da doação. Com frequência, essa vantagem assumia a forma de vantagem nos negócios, ou então fazia um apelo àquela parte da natureza do homem que incita o desejo de perpetuar seu nome, para que se mantenha vivo depois dele. Mas o pedido de dinheiro era sempre executado de acordo com um plano cuidadosamente pensado, embelezado e aplainado, com o uso da imaginação. Enquanto a lei do sucesso estava no estágio embrionário, muito antes de ser organizada em um curso sistemático e compilada em livros didáticos, o autor fez uma palestra sobre essa filosofia em uma cidadezinha de Illinois. Um dos membros da plateia era um jovem vendedor de seguros de vida, que havia entrado para o ramo recentemente. Depois da palestra,
Ele começou a aplicar o que ouviu sobre o tema da imaginação em seu problema na venda de seguros. Na preleção, falou sobre o valor do esforço aliado. Os homens podem desfrutar de grande sucesso pelo esforço cooperativo. Um arranjo de trabalho onde cada um impulsiona os interesses dos outros. Tomando essa sugestão como deixa, o jovem imediatamente formulou um plano pelo qual obteve a cooperação de um grupo de empresários que não estavam de forma alguma ligados ao negócio de seguros. Ele foi ao principal merceeiro da cidade e fechou uma parceria para fornecer uma apólice de seguros no valor de $1.000 a cada cliente que comprasse no mínimo $50 de mercadorias por mês. Ele se encarregou de informar as pessoas sobre a promoção e trouxe muitos novos clientes. O dono do mercado colocou um grande cartaz na loja informando sobre o seguro de graça, oferecendo assim um incentivo para que os clientes fizessem todas as compras de mantimentos no local. O jovem vendedor de seguros de vida procurou o dono de um posto de gasolina na cidade e fez uma parceria para fornecer apólices a todos os clientes que comprassem gasolina, óleo e outros suprimentos automotivos com ele. Depois foi ao principal restaurante da cidade e fez uma parceria similar com o proprietário. Casualmente, essa aliança provou-se bastante lucrativa para o homem do restaurante, que de imediato lançou uma campanha publicitária afirmando que sua comida era tão pura, saudável e boa que todos que comiam regularmente em seu estabelecimento ficavam aptos a viver muito mais e, portanto, ele faria um seguro de vida para cada frequentador habitual no valor de $1.000. O vendedor de seguros de vida fechou então uma parceria com um construtor e corretor imobiliário local para fazer o seguro de vida de cada pessoa que comprasse uma propriedade em valor suficiente para quitar o saldo devedor do imóvel, caso o comprador morresse antes de concluir os pagamentos. O jovem em questão tornou-se corretor de uma das maiores companhias de seguros de vida dos Estados Unidos, com sede em uma das maiores cidades de Ohio. E sua renda média anual é bem superior a $25.000. O momento decisivo de sua vida ocorreu quando ele descobriu como fazer uso prático da imaginação. O plano desse vendedor não foi patenteado. Pode ser repetido várias e várias vezes por outros vendedores de seguro de vida que conheçam o valor da imaginação. Agora mesmo, se eu tivesse empenhado em vender seguro de vida, eu acho que usaria esse plano, aliando-me com um grupo de distribuidores de automóveis de cada cidade, possibilitando com isso que vendessem mais automóveis e ao mesmo tempo impulsionassem a venda da grande quantidade de seguros de vida. Charles Chaplin ganha $1 milhão por ano, em virtude de um andar engraçado e atrapalhado, e de calças largas, porque faz algo diferente. Pegue a dica e se individualize com alguma ideia distinta. Não é difícil alcançar o sucesso financeiro após se aprender a fazer uso prático da imaginação criativa. Alguém com iniciativa e liderança suficientes e a imaginação necessária irá emular as fortunas ganhas a cada ano pelos proprietários das lojas de 5 e 10 centavos, desenvolvendo um sistema de negócios com o mesmo tipo de bens comercializados nessas lojas, mas utilizando máquinas de venda. Isso economizará uma fortuna na contratação de balconistas e seguro contra roubo e reduzirá as despesas gerais de operação
da loja de muitas outras maneiras. O sistema pode ser tão bem sucedido quanto a venda de alimentos com máquinas automáticas. A semente da ideia foi plantada. É sua para ser usada. Alguém de mentalidade criativa fará uma fortuna e ao mesmo tempo salvará milhares de vidas por ano, aperfeiçoando um controle automático de cruzamentos ferroviários que reduza o número de acidentes de automóveis nesses entroncamentos. O sistema, quando aperfeiçoado, funcionará da seguinte maneira: cerca de 100 metros antes de alcançar um cruzamento de ferrovia, um automóvel atravessará uma plataforma parecida com aquelas grandes balanças utilizadas para a pesagem de grandes volumes. O peso do automóvel fará baixar o portão e soar uma campainha. Isso forçará o automóvel a diminuir a velocidade. Após um minuto, o portão será reerguido e o carro poderá seguir seu caminho. Enquanto isso, terá havido tempo suficiente para se observar a linha em ambas as direções, para ter certeza de que nenhum trem está se aproximando. Imaginação, mais alguma habilidade mecânica darão ao motorista essa salvaguarda, tão necessária, e renderão ao homem que aperfeiçoar o sistema todo o dinheiro de que ele precisa e muito mais. Algum inventor que entenda o valor da imaginação e tenha conhecimento prático do princípio do rádio pode fazer uma fortuna aperfeiçoando um sistema de alarme antifurto que envie um sinal para a delegacia de polícia e ao mesmo tempo acenda as luzes e soe uma campainha no local prestes a ser assaltado, utilizando um equipamento similar ao rádio.